Olá, me chamo João e eu vou te contar uma coisa que eu demorei anos para entender. Eu já errei muito com dinheiro, muito mais do que eu gostaria de admitir. E o mais curioso é que eu não sou uma pessoa ignorante. Eu estudei, fiz faculdade, tenho conhecimento técnico, mas existe uma diferença que ninguém me explicou. Saber trabalhar não é o mesmo que saber lidar com dinheiro. Eu aprendi muita coisa na escola, mas ninguém me ensinou como o dinheiro funciona na vida real. Ninguém me ensinou como guardar, como investir ou como pensar. E o resultado disso foi simples. Eu ganhava dinheiro, mas não conseguia manter. E isso tem um nome: falta de permissão financeira. Pode parecer estranho, mas deixa eu te explicar. Eu fui condicionado a conquistar tudo através do crédito, sempre. Se eu queria algo, eu não pensava no valor total. Eu pensava na parcela. Se a parcela cabia, então estava tudo bem. E isso virou um padrão. Carro financiado, casa maior do que eu podia pagar, compras parceladas, tudo parecia certo, porque todo mundo fazia isso. E esse é um dos pontos mais perigosos da psicologia financeira. O normal nem sempre é o correto. Eu vivia dentro desse normal. Eu aumentava o meu padrão de vida, mas não o meu patrimônio. E isso criou uma armadilha. Porque quanto mais eu conquistava, mais eu precisava trabalhar, mais dependente eu ficava do meu salário. Sem perceber, eu construí uma vida que parecia boa por fora, mas que era extremamente frágil por dentro. E isso conecta com um conceito importante. Não é o quanto você ganha, é o quanto você mantém. E eu não mantinha nada, porque tudo que eu ganhava já estava comprometido. Foi aí que eu percebi algo que mudou minha vida. Eu não era pobre por falta de dinheiro. Eu era pobre por falta de consciência. E isso doeu, porque significava que o problema não estava fora, estava em mim, nas minhas decisões, nos meus padrões, na forma como eu pensava. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Eu precisava reaprender tudo sobre dinheiro, do zero. E é por isso que eu estou te contando isso hoje. Porque talvez você esteja cometendo os mesmos erros que eu cometi, sem perceber. E se você entender isso agora, você pode evitar anos de prejuízo. Então presta atenção. Agora eu vou te mostrar 10 situações que você precisa evitar se quiser construir patrimônio. A primeira é a mais comum de todas: viver pela parcela. Esse foi o erro que mais me atrasou. Eu não comprava coisas, eu comprava parcelas. E quando você pensa na parcela, você ignora o custo real. Isso cria uma ilusão. Você acha que pode pagar, mas na verdade está comprometendo o seu futuro. Decisões financeiras são emocionais, não racionais. Você quer algo, justifica e compra. Depois paga por muito mais tempo do que deveria. Cada parcela que você assume é um pedaço da sua liberdade que você entrega. E quando você soma várias parcelas, você constrói uma prisão financeira. O segundo erro é confundir padrão de vida com riqueza. Você ganha mais e automaticamente começa a gastar mais. Casa melhor, carro melhor, mais conforto. Isso não está errado. O problema é quando isso acontece antes da construção. Riqueza não é o que você mostra, é o que você constrói. O terceiro erro é depender de uma única fonte de renda. Isso parece seguro, mas é extremamente arriscado. Quando toda a sua vida depende de um salário, você não tem liberdade, você tem obrigação. E obrigação gera medo. Medo de perder o emprego, medo de arriscar, medo de mudar, e o medo trava o crescimento. Segurança de verdade não é depender de uma fonte, é ter várias. Depois que eu entendi esses primeiros erros, eu comecei a enxergar outros padrões ainda mais profundos. Porque o problema nunca foi só o que eu fazia, mas o que eu deixava de fazer. O quarto erro é não saber para onde o seu dinheiro vai. Durante muito tempo, eu simplesmente gastava, sem registrar, sem acompanhar, sem entender. E isso faz você perder o controle sem perceber. Quando você não mede, você não melhora. Quando eu comecei a anotar tudo, eu levei um choque. Eu percebi que o problema não era quanto eu ganhava, era como eu gastava. O quinto erro é não construir uma reserva antes de investir. Eu queria investir, queria crescer, mas não tinha base.
E sem base, qualquer imprevisto vira um problema. Você quebra o investimento ou se endivida, e isso te joga para trás. Antes de crescer, você precisa se proteger. Reserva não é atraso, é fundação. O sexto erro é achar que ganhar mais vai resolver. Eu sempre pensava que quando eu ganhasse mais, tudo melhoraria. Mas não melhora, porque mais dinheiro só amplifica quem você já é. Se você não sabe lidar com pouco, não vai saber lidar com muito. E foi isso que aconteceu comigo. Toda vez que eu ganhava mais, eu aumentava o meu padrão e continuava no mesmo lugar. O sétimo erro é não entender a diferença entre ativo e passivo. Ativo coloca dinheiro no seu bolso. Passivo tira dinheiro do seu bolso. E a maioria das coisas que eu comprava eram passivos. Coisas que pareciam evolução, mas que só geravam custo. O oitavo erro é não transformar renda em patrimônio. Você ganha, mas não constrói nada. E quando olha para trás, não tem base, não tem segurança, não tem liberdade. Porque tudo passou. Patrimônio é o dinheiro que fica, não o dinheiro que passa. O nono erro é não desenvolver habilidades de renda. O mercado paga por valor, não por esforço. Quanto mais você desenvolve habilidades, mais você ganha. Renda cresce com valor, não com tempo. E o décimo erro é não construir múltiplas fontes de renda. Uma renda paga sua vida. Várias rendas constroem sua liberdade. Isso não precisa começar grande, mas precisa começar. Porque quando você depende de uma só, você fica vulnerável. E quando você constrói várias, você ganha força. Foi aí que tudo começou a mudar. Eu parei de olhar só para o dinheiro e comecei a olhar para o sistema. Eu comecei a controlar melhor, gastar com intenção, construir ativos, desenvolver habilidades e criar novas fontes de renda. E aos poucos, o jogo começou a virar. Não rápido, mas consistente. E essa é a verdade. Dinheiro não muda sua vida. O que muda sua vida é a forma como você pensa sobre ele. Porque no final, você não perde dinheiro por falta de oportunidade. Você perde por falta de consciência. E quando você entende isso, você para de repetir os mesmos erros e começa a construir algo de verdade. Ninguém te ensinou isso sobre dinheiro, mas agora que você sabe, você não pode mais ignorar.